Tenhamos a palavra de oração. Pai, te agradecemos por este momento. Obrigado por nos trazeres para impartar, revelar e nos dar o conhecimento próprio da situação do mundo à nossa volta. Pedimos, Senhor, que a tua palavra seja revelada a cada um em nome de Jesus. Que o poder, o fogo, o selo, a compaixão que venha ao nosso coração como resultado de ouvir a tua palavra direta. Oramos que estas virtudes entrem em cada vida em nome de Jesus. Ajuda-nos a não sermos somente ouvintes, ouvindo mas não agindo, ouvindo mas não entendendo, ouvindo não agir na tua palavra. Oramos, Senhor, que sejamos ativos, obedientes, apaixonados e compassionados ouvintes em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Esta noite, assim que viermos na sessão de treinamento de obreiros, olhamos as palavras de Jesus Cristo e estas palavras levam peso e é muito importante para ouvir a informação, para ouvir as instruções, para que a revelação venha a ti. E a revelação, se atualmente penetrar no teu coração, dá algumas instruções, emoções, paixão, compaixão, realidade e zelo. E te põe a mover-se, e se realmente entendes o que o Senhor dá-te na revelação, e a revelação que o Senhor dá esta noite, a partir de Mateus capítulo 9, 36 a 38, demanda a ação, demanda o zelo, demanda que tenhamos o fogo propelente dentro de nós, que realmente possamos entender essas que são palavras de Cristo e escutamos de Cristo, entendemos-las e nos movemos de acordo com a palavra que nos deu. Por favor, abram comigo vossa Bíblia em Mateus 9, 36. E vendo ele a multidão, moveu-se de compaixão deles. Estas tuas palavras viu e também se moveu de compaixão. E quando vês um acidente, vês as pessoas que estão morrendo e estão inspirando, e vês o sangue a derramar-se deles, estão chorando, e tu sabes que a vida está a sair deles, vês isso, ouve o seu clamor, irá te mover, irá derramar-te a sentir a lágrimas, irá te mover a uma ação, irás fazer alguma coisa. É por isso Jesus, quando viu toda a multidão, moveu-se de grande compaixão, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Como Jesus viu isso e sentiu suas condições, e mostrou aquela preocupação, aquela compaixão pelo povo à volta e para os seus discípulos, no 37, então disse aos seus discípulos: quando você preocupa-se de alguma coisa e quando tu viste a realidade da situação à volta, e se realmente tens o entendimento daquela situação, irás falar disso, irás compartilhar a informação, passarás a informação a outras pessoas que têm a habilidade de juntar as mãos contigo e ajudar. É por isso
agora disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Ele falava da ceifa da Assembleia Local, não estava a falar da ceifa dentro das pessoas que estavam salvas e já tinham sido ceifados para o reino. Devemos ter muito cuidadosos quando lemos as palavras de Cristo, não vamos puxar tudo e mal interpretarmos essas palavras de Cristo. Falava de pecadores que perecem, falava de ovelhas sem pastor, não estava a falar dos que prontamente são salvos, os que estão na igreja, os que estão nas assembleias. Não falava de procurar mais obreiros e procurar mais membros do coro e procurar mais pessoas entre a assembleia local ou de uma grande assembleia. Não estava à procura de pessoas para mostrar-se como ovelhas. Falava de pecadores lá fora, que eram errantes, que precisamos de ter delas a compaixão, precisamos de ter zelo, precisamos de ter o puxo e olharmos o conforto da Assembleia, e deixar o conforto da Assembleia e formos ao campo e vermos, porque a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. No verso 38, há alguma coisa a fazer. E se já tens a revelação, se já apanhaste as instruções, se já apanhaste o conhecimento do que Cristo está a revelar, e tu sentes no coração, e sentes na tua alma, e tens fogo ardendo dentro de ti, que tu sabes que há alguma coisa a ser feita, e alguma coisa a ser feita está além da tua capacidade, não é alguma coisa que somente um ganhador de almas pode fazer, somente um evangelista pode clamar e completar. Não é alguma coisa que somente um pregador pode dizer: posso tudo fazer. Então trouxe o desafio a eles: rogai, pois. Pois significa que, porque a seara é grande, porque pecadores são muitos, porque pessoas não evangelizadas, as pessoas não instruídas são muitas, são milhões e bilhões, além do número das pessoas dentro da igreja. Por causa disso, rogai, pois, ao Senhor da seara. Agora está a falar do Senhor da igreja agora. Não está a falar do Pai dos filhos, o Pai dos crentes. Diz de que Cristo, Deus a si mesmo, veio para o mundo todo, e o mundo é a seara, e poucos são os ceifeiros. Não dizem que Deus tem permitido que alguns pereçam. Por causa disso, que refere à ceifa, os pecadores no mundo, para ouvirem o Evangelho. Por isso que diz ele: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande, para que ele mande, para que ajude. Se tem que trabalhar na igreja, não tem que enviar. Todos estamos aqui, só precisamos de te colocar ali e te colocar do outro lado. Mais uma vez, eu quero vos lembrar, porque tu vês, se lês a Bíblia e mal entender, irá mal guiar as pessoas. Não está a falar de enviar pessoas, membros da igreja, para que possamos ter os antigos membros da igreja. Não está a falar de enviar os porteiros, não está a falar de enviar obreiros da igreja, não está a falar de obreiros a tempo inteiro na igreja. Fala de pessoas que estão morrendo fora, e as pessoas que estão errantes, e diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. É o que estamos a olhar hoje, e a mensagem é a compaixão compelente dos cristãos semelhantes a Cristo. Cristãos que têm a mente de Cristo, cristãos que têm a revelação de Cristo, e cristãos
que compartilham o coração e a mente de Cristo, não querendo que os errantes pereçam. Compaixão compelente, o tipo de compaixão que te empurra, o tipo de compaixão que te compele, o tipo de compaixão que te põe fora do teu conforto e então estás indo no campo da ceifa. Queres fazer um flexível, submissivo, rendido, ceifeiro na mão do Senhor. Assim que orarmos, o Senhor te enviará e te porá fora de onde você está, te porá fora do que estás fazendo. Então, esse é o campo da ceifa e trazer almas ao reino. Há 3 coisas que estamos a olhar ao darmos a mensagem esta noite. Número 1, a multidão de ovelhas e que não tem pastor. É por isso que Jesus disse. Número 2, a miséria, o sofrimento, a agonia dos pastores que não têm nutrido. Há ovelhas que não têm pastores, precisa de entender a Bíblia que revela. Há pastores que não têm ovelhas, se chamam por si mesmos pastores, se apontaram como pastores, respondem ao título de pastor, mas não têm ovelhas. Estão trabalhando, talvez estão dormindo, não estão fazendo nada, não tem nenhuma alma que tem ganho para o reino. Há pastores assim, pode serem pastores no meio de ovelhas, que outras pessoas têm sido ganhos para o Senhor. Então eles guardam, eles supervisam. É como se tu olhas os discípulos de Jesus Cristo prontamente foram atraídos e chamados 12 discípulos. Prontamente vocês entendem que Jesus agiu quando os 20 discípulos estavam no cenáculo. Então Pedro se levantou e, tendo sido líder e tendo sido pastor, tendo sido missionário sobre esses 120, dizia, no dia de Pentecostes, e se não tivessem ganho outra alma, eram tosquenadores, eram pastores sem ovelhas. Ninguém vê ao Senhor nascido de novo através dele, mas entendemos que Pedro, quando se levantou a pregar e declarou a palavra, 3.000 almas vieram ao reino. É por isso que o Senhor por isso diz, ganha obreiros, ganha líderes, ganha pastores, ganha evangelistas que vão ao campo, então trazer pecadores ao reino. E há pastores que não têm ovelhas nem por pouco. Número 3, é o mandato do pastor para os seus servos. Somos nós, servos de Deus, e o Senhor diz, eu tenho um mandato para vocês, eu tenho uma obra para vocês, eu tenho uma comissão para vocês, eu quero que roguemos para a suficiência do Senhor, para que o clamor do Senhor venha a nós e nos manda, nos envie. Ele nos envia, significa que já abandonamos e fizemos com que ao Senhor. Voltemos ao ponto 1. A multidão de ovelhas que não tem pastor. Viemos a Mateus capítulo 9, 36. Diz, e vendo a multidão, teve grande compaixão, moveu-se de grande compaixão. Quando tu vês aquele que te conhece, quando todo o tempo da internet, e você busca a internet, olha isto, olha aquilo, será que tu tens saído? Será que você senta aquela internet? Será que você desliga todas as mídias sociais que vêm como hábito e começam a encher a tua mente, começa o teu coração, que saia do teu coração, saia daquela situação. Vejo pessoas que se movem da falta de cuidado, as pessoas que moram, as pessoas que perecem. Não desconecta-se com pessoas, só que você está apegado
qualquer que seja a tua situação na mão, Jesus viu a multidão, se moveu de grande compaixão, porque eram errantes, eram brotes, ovelhas que não têm pastores. Três coisas neste subtópico: a condição das ovelhas errantes espalhadas. Por isso Jesus lhes chamou, ele lhes conhecer, sabia que a mesma situação hoje está, que a condição das ovelhas errantes espalhadas. Número 2, a confusão dos pecadores tímidos sofrendo à sua volta. Toda a nossa volta há pessoas que são tímidas, porque não sabem o que vai acontecer amanhã, fiéis, não sabem o que vai acontecer à noite. São tímidas, porque estão confusas acerca de Cristo. Tudo o que fizeram, não nos conectamos com Ele em Deus. Não há paz da mente, não há salvação, não há gozo, não há certeza de que se morre hoje, iria para o céu. Não sabe, irá perder a eternidade. A confusão dos pecadores sofrendo à nossa volta. Número 3 é a preocupação de Cristo, a sua preocupação de almas errantes que estão completamente, que similarmente estão abandonadas. É como os fariseus, que não estão a falar desse tipo de pessoas, ou seja, nós estamos a pensar as almas, e todos os líderes e pregadores e salvadores, nós estamos a falar das almas de pessoas que são similares a abandonados, e Jesus teve para com eles a compaixão. Muitas almas hoje caíram, muitas almas que não têm o casador paciente, somente Jesus morreu para eles, para a salvação total. Muitas pessoas vão atrás, o Senhor está preocupado acerca deles. Mais uma vez, tenho que enfatizar o ênfase dos líderes na igreja, pastores na igreja, missionários na igreja, que não sejam abaixo de 1% da população que está dentro da igreja. E vimos também a preocupação que é uma lição dada, uma porção da igreja, então, aos pecadores enviados, que não têm conhecido o Senhor, não se preocupam do Senhor. Cristo, Ele é preocupante das almas que caem de Cristo. Olhamos para o número 1 de agir. Importa a condição das ovelhas espalhadas. Em Jeremias 50, verso 6, Jeremias 50, estamos lendo aqui o verso 6. O meu povo diz que eles tiveram o antigo conceito, o Antigo Testamento, podiam ser salvos, mas eles não foram mostrados o caminho da salvação. Os sacerdotes não lhes mostraram o caminho da salvação, tornaram-se religiosos sem entendimento da conversão, a conexão que deviam ter com o Senhor. O meu povo são ovelhas perdidas. Os seus pastores lhes fizeram abandonar. Os seus pastores lhes guiou ao extremo. Seus pastores lhes desconectaram do Pai Celestial. Seus pastores lhes desconectaram do Salvador e do Senhor, que somente era o único que lhes levaria ao céu. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar para os montes, as deixaram desviar. Foram esquecidos, e de monte em outeiro andaram, esqueceram
se do lugar do seu repouso. Podiam ouvir na palavra, mas as pessoas que lhes guiou olhou para a conformidade externa, ou das suas vestimentas, ou da sua aparência, para uma particular apresentação. Seus corações tão longe do Senhor, não lhes mostraram o que significa o arrependimento, o que significa crer no Senhor, o que significa ter aquela convicção no coração, o Espírito de Deus testemunhando de que este é filho de Deus, não tem o tempo de buscar ao Senhor, orar ao Senhor e ter um relacionamento firme com o Senhor. E seus pastores amaram ter essas almas. Os pastores lhes esqueceram. Faça isso, faça aquilo, faça outra coisa, sem examinar. Nasceste tu de novo? Será que estás salvo? Será que te arrependeste? Podes me dizer o testemunho da mudança que veio na tua vida? Quando te envelheceres àquela idade, tens tu o entendimento e o sentimento de que realmente tens se apegado com o Senhor. Se tu morres hoje, estás certo de que, sem nenhuma sombra de dúvida, naquele trabalho, ou tens algo no coração, se morreres hoje, de repente, estás tu certo que vais ao inferno. Os seus pastores não estão mais preocupados com isso, e o povo agora foi de monteiro para outeiro, e foram esquecidos e do lugar do seu repouso. Zacarias 10, 2. Em Zacarias 10, 2. Diz: porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhas têm visto mentiras e descrito sonhos vãos com vaidade, consolam. Eles se aproximam a eles, os estudantes estão lá, mas não há professor. E o povo está lá, mas não há quem, não há servo para lhe servir o real pão d'água e a água real d'água. Eles têm o nome de que vivem. As denominações são multiplicando, as igrejas locais, as assembleias estão se multiplicando, mas a palavra da salvação é escassa entre o povo. Não tem a mensagem da vida que lhes puxar, que leva-lhes ao arrependimento e lhes leva a crer no Senhor Jesus Cristo. É a sua condição número 2. É a sua confusão, a confusão dos pecadores que sofrem à volta, a confusão dos pecadores tímidos sofrendo a toda volta. Segundo de Crônicas 15, 13. Segundo de Crônicas 15, 13. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Israel tem estado muito tempo sem o Deus verdadeiro. O Deus, fora Deus deixa que o meu povo saia. Este povo também prometeu ao Senhor, tudo que o Senhor disse, nós faremos e seremos obedientes. Mas aqui os anos passaram. A primeira geração do povo que tiveram a palavra de Deus diretamente, aquela primeira geração passou, e Josué, que veio e fez o povo lembrar-se da palavra do Senhor, Josué foi. Todos os líderes, os que seguiram a Josué foram. Ao tempo que vem, o tempo veio dos reis, diz: por muito tempo agora, Israel tem estado sem o verdadeiro Deus. Salomão era rei entre eles. Salomão tinha sabedoria, não aplicou a sua sabedoria para ensinar a nação a palavra de Deus.
até que seu filho tomou lugar, e tinha que ser: este é meu filho, deve ser o rei. Este é meu filho, deve ser o pastor. Este é meu filho, deve ser o missionário. Este é meu filho, deve ser aquele que está no controle. Quer o filho tenha a vontade, quer o filho tenha a habilidade para conectar o povo com Deus e para fazer o povo ir à volta. Não. Porque é algo familiar, é por isso. Todos esses reis, por longo tempo, que guiaram o povo de Israel, não estavam sem Deus por muito tempo. Israel tem estado sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote, que o ensino tinha desaparecido no Israel. Ainda havia religião, havia um templo grande de Salomão, decorado, bem edificado, tendo ouro e tudo. É um templo tão caro, mas Israel nunca teve um templo tão bonito no mundo todo. Mas o templo sem o ensino, o santuário, a edificação da igreja, sem o verdadeiro Deus, era a situação dos filhos de Israel. Então, até que Jesus veio, os discípulos lhe mostraram e disseram: olha para este templo, nenhuma coisa é igual, nenhuma coisa tão cara como isso em qualquer nação. Olha para o que se edificou para os filhos de Israel. E Jesus disse: isso vos exalta, isso vos interessa. Nenhuma dessas almas nenhuma das pedras ficará uma sobre a outra, porque as pessoas estavam num estado caído, não tinham nenhuma conexão com o Senhor. É a razão por que precisamos de fazer-nos entender as palavras de Cristo, e não somente dizer: temos esta igreja, temos aquela igreja, temos aquela igreja. Só quando foi bem edificado, quando o arrebatamento tomar lugar, o Senhor não arrebatará a edificação da igreja, irá arrebatar pessoas que foram salvas, pessoas que são santas, pessoas que são santificadas, pessoas que estão prontas para a vinda do Senhor. Mas no caso dos filhos de Israel, erram sem os caminhos do ensino e sem o Senhor. Agora já pode entender os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra, ainda estavam na arca do concerto, e tudo estava lá. Mas quem é que podia ler? A Bíblia está lá. Quem está lendo? A palavra de Deus está lá. Quem é que está interpretando? E isso é a condição desses pecadores tímidos. Tinham que serem tímidos porque suas consciências lhes chamam que não eram retos com Deus. Isaías 33, estamos lendo o verso 14, nos diz: os pecadores em Sião, pensa nisso, Sião é a cidade de Deus, Sião é o lugar onde Deus vai reinar, Sião é onde a glória de Deus deve ser visível. Mas haviam pecadores em Sião. Veja, o Senhor não está preocupado do monte de Sião, acerca da estrutura de Sião, ou a sua preocupação é acerca das pessoas. Os pecadores em Sião são comidos. A timidez surpreendeu os hipócritas, olhando para muitas pessoas hoje, não importa quem sejam, não seja no lugar da igreja, a hipocrisia, se está fora, já tomou lugar em sua vida. Se tu pensas e dizes, eles agem de um modo que não há realidade do que eles fazem, não há sinceridade do que eles fazem. Podem clamar amados ou enviados ao monte do Senhor e se irem ao santuário do Senhor, que pertence aos lugares onde apanhou Deus, onde Deus estabeleceu a sua honra e glória.
os seus cidadãos são de Sião, mas há pecadores em Sião e o pastor não lhes diz nada. Os pastores somente querem lhes falar e lhes falar sentir que somos parte de Sião. Os pecadores em Sião têm medo, timidez. Isso surpreende a hipocrisia que está no nosso meio. Fará com o fogo divino. Quem está no nosso meio habitará com o Deus eterno. Temos estado em Sião, ainda que conhecemos Sião, vivemos em Sião, ainda que clamamos de que somos tão altos, profundos, largos, ainda que clamamos que pertencemos ao Senhor, será que nascemos de novo? Pecadores ainda estão em Sião, apostatados não estão ainda em Sião. Isso é a preocupação que devemos ter, e também precisamos de ter esta compaixão de Cristo e perguntarmos que igreja vai, e sermos juntos, ou esses pecados são cometidos, ainda que pertencem e numa igreja bem conhecida. Nos diz no verso 13, quem anda justamente, quem fala retamente, quem despreza o ganho da opressão para ir por algum tempo. E se nós somos salvos, somos nascidos de novo e desprezamos o ganho da opressão, é o problema aí. Vemos, há muitos que vêm à igreja, os que vão à igreja de hoje, que lhes chamam de qualquer igreja evangélica, ainda que se chamam igreja evangélica, ainda que se chamam igreja pentecostal, ainda que diga igreja bíblica profunda, qualquer seja o título, o Senhor está à procura de pessoas que irão desprezar o ganho da opressão. Se alguém te dá dinheiro, lembra de que está de palavra, procura lá fora. Não é o membro da palavra. Se alguém te dá dinheiro lá fora e tu sabes que este dinheiro não é limpo, aqui está o dinheiro, mas do dinheiro vem de oprimir a outras pessoas, roubar de outras pessoas, roubar do governo, talvez está investigando tais pessoas, ainda já apresentaram, e tu sabes, mas tu precisa de dinheiro. E o companheiro diz, ok, eu sei que tu não podes fazer o tipo de trabalho que te dou, não podes ir ao lugar onde eu vou, mas sabes, eu tenho pena de tua condição, te dou dinheiro. Tu tens a convicção e dizes de dizer não a rejeitar tal tipo de dinheiro. Há pessoas que clamam. Isso significa que eles estão na igreja do Deus vivo e dali não pode desprezar o ganho da opressão que ele segurou, ou a pressão. Se alguém te dá suborno, será que você tenta racionalizar e dizer, ok, isso é pelo trabalho que te dou, você está sem vergonha de dizer, ok, mas manda isto para mim, eu já achei o meio de abençoar pessoas, ainda que hajam mal. Você não é cristão? Estás à procura de dinheiro? Dinheiro é mais do que a palavra de Deus. Dinheiro é mais do que o ensino da palavra de Deus. Você fala da santidade pela palavra da boca, mas quando chega a alguma coisa prática, não podes tomar o padrão e dizer, não vou pegar de forma alguma, e não um crente que tapa os seus ouvidos de ouvir do sangue e fecha os teus olhos de ver o mal. Fecha os seus olhos de ver o mal. Veja, essas são as pessoas que irão ao céu, mas pessoas que amam a opressão, pessoas que amam o ganho da opressão. Seu filho agora não está a fazer mais o trabalho de faxina e tu sabes que o teu filho está num grupo, é dali que ele traz o dinheiro.
eu te aprecio, tenha isto, e nunca pergunta, meu filho, que trabalho tu fazes? Como é que você apanha esse tanto dinheiro? O teu marido traz dinheiro e você vive como uma rainha. Ele vive como um rei, mas não tem um trabalho regular. E com isso, você não pergunta e dizes, viemos à igreja, és o pecador ancião. Ele ama o suborno, ama o ganho da opressão, não pode ouvir, tapar os seus olhos de falar do sangue, e não fecha os olhos de ver o mal. É a condição. Algumas pessoas na igreja bíblica da vida profunda, nesta igreja, pode ser assim. Quanto às pessoas lá fora, quanto às pessoas que não têm ouvido o que tu ouves, por isso que Jesus, ele teve preocupação das pessoas, porque da sua condição, 2, por causa da sua confusão, número 3 agora, é a preocupação, esta preocupação de almas, está preocupado das almas caídas, completamente abandonadas. Estamos a olhar Ezequiel 3, 17. Ezequiel 3, estamos lendo o verso 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. A palavra casa significa que sobre a nação de Israel. E o Senhor, quando o Senhor olha a multidão, ele olhava para a multidão fora, conformando-se com os seus discípulos, vamos dizer de outra maneira, estava olhando fora o território da igreja local, olhava fora as pessoas que estão prontamente crendo e viu que a multidão está lá fora, significa que multidões na nação, não ainda na igreja. Então teve delas a compaixão, moveu-se de compaixão. Mais uma vez, eu tenho dito isso por anos, e repito hoje, se és o único membro da coro na igreja e não estás a alcançar a almas lá fora e para lhes pôr salvos, e se tudo o que fazes é coletar as pessoas, e então você é o único que canta, o Senhor não está a apreciar isso. Não irás apanhar isso no Antigo Testamento. E também se és o único pecador que se esquece e não estás ganhando almas fora, não estás tocando lá fora. Não temos isso no Novo Testamento. Tu sabes que Filipe foi escolhido para servir comida e Estevão foi escolhido para servir comida em Atos dos Apóstolos. Eram pessoas que preocupavam-se dos pecadores lá fora, o alcance desses pecadores. Então Filipe desceu a Samaria, pregou Jesus a eles, e a seguir muitas pessoas foram curadas e libertas, e maus espíritos saíram de muitos que se arrependeram, estavam sendo batizados, como resultado do ministério dentro de Samaria, não o ministério de cura deste rapaz. Eu sou permanente. Não diga isso farei, aquilo farei. Nos deu a palavra para alcançar a sua preocupação, mas as pessoas que estão perecendo lá fora, queremos ter a mesma preocupação de palavra, não se tornar como uma denominação que todos os outros, somente a tradição da igreja é o que levamos. Filho do homem, te tenho posto por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, pois, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Verso 18 nos diz: quando eu descer ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não lhe avisando, não lhe falando. Eu estou cantando, não posso dar o aviso aos cantores. Eu sou porteiro, não posso dar aviso. Eu sou obreiro a tempo inteiro na igreja local, não dou aviso aos atalaias, não dou aviso.
você não se preocupa de Cristo, a mente de Cristo e o zelo de Cristo, que quer que os pecadores sejam salvos, quando disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, falando ao... E tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Seu sangue da tua mão o requererei. No verso 19, diz, mas se avisares o ímpio, fora da igreja, fora da congregação, já fizeste o teu cântico, fizeste a tua pregação, fizeste tudo, ficaste essas 2, 3 horas de tempo na igreja da Assembleia e fizeste o que tinha que ser feito, agora estás a sair no machibombo, ouvir a totalidade dos pecadores para desanunciar a palavra para ser pregada aos pecadores, quando se interagir com eles no escritório, todas essas horas de semana, todos esses dias da semana, e se ganharmos e avisarmos o ímpio e não se converter da sua maldade, significa do seu caminho ímpio, morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. No verso 20, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, agora, como sou na igreja, membro da igreja, e se eles se apostataram, membros da igreja, será que eles foram se juntar a alguns no campo difícil, ou como se vem trabalhar com membros difíceis, membros da igreja, eles vêm avisar, e tu és parte do teu ministério, indo aqui e dizer aquele lá, andamos juntos que essa é a nossa secção, em vez de olha para aquele apostatado, outro apostatado, não vai deixar assim, porque se tu sabes que não temos obreiros suficientes nessa secção, não fizer a esta apostasia, e você está a falar com ele, não está a falar com o apostatado, ainda que o Senhor quer derramar os obreiros, não precisamos de mais obreiros aí, quando sabemos que o chefe está fora. Há pessoas que morrem e caem quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade e colocar diante dele uma pedra de tropeço, morrerá. Aquele apostatado, se morrer naquela condição, se morrer um membro, não irá ao céu, se morrer porque o não avisaste, e morrerá na sua iniquidade, e suas justiças que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O seu sangue da tua mão o requererei. Olha o verso 21, mas avisando tu o ímpio, para que o justo não pregador, pastores, o pastor distrital, missionário, um membro da igreja, pregar aos membros da igreja que o justo, para que não peque, não no púlpito, encorajamos as pessoas como ter mais dinheiro, como ter sucesso, como ter isto, como ter aquilo. O que aproveitará os membros da igreja se ganharem o mundo todo e perderem suas almas? Preguemos de uma forma que os pecadores, quando são cometidos, preguemos para uma senhora que os pecadores vá ao joelho e ora, e querendo fazer a restituição, lembremos-nos da palavra de Deus e lhes mostrar como ter a graça de Deus e lhes fazer, temos a grande situação, preguemos de tal maneira que o crente seja firme e permanece naquela condição, sem aquela loucura. Ninguém verá o Senhor. Então, se avisares o ímpio, para que o ímpio não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado também, livraste tu a tua alma. Eu oro que Deus irá nos ajudar para permanecer na convicção
do verdadeiro pastor, em nome de Jesus. Eu preciso o melhor, amém. Ponto 2 agora. A miséria dos pastores não tendo ovelhas. Voltamos para Mateus 9. Estamos lendo o verso 36. Mateus 9, verso 36. E vendo ele Cristo, vendo a multidão, agora, e se temos a mente de Cristo, teremos os olhos de Cristo. Veremos como ele viu, sentiremos como ele sentiu. Nosso coração será movido como algo mais se vermos o que Cristo viu e não tivermos o mesmo sentimento, a mesma paixão, o mesmo tipo de coração. Como é que nós dizemos que pertencemos a Cristo? Deixa que isso esteja em vós, que esteve também em Cristo. Quando viu a multidão, ele moveu-se de grande compaixão deles, porque eram errantes, eram espalhados como ovelhas sem pastor. Agora vimos as ovelhas que não têm pastor. Sem o pastor, sem ter as ovelhas. A crueldade do pastor faminto espalhando as ovelhas. A crueldade do pastor zangado espalhando as ovelhas. Diz, porque eram errantes como ovelhas que não têm pastor. Eu sei que você ainda tem pais nas suas próprias casas que são tão cruéis, que são tão brutais, que espalham as suas próprias famílias. Estou certo que você viste os empregadores, os chefes no local de trabalho, que eles na sua natureza são cruéis, pelas suas entranhas, o estilo de vida, eles mostram os seus empregadores. Eu sei que nas escolas o chefe irá agir de tal maneira que os estudantes, as pessoas, irão dizer aos seus parentes: não gosto desta escola, são cruéis, são amargos, são brutais. A forma como nos tratam é como se quer nos pôr como escravos. E os filhos que crescem para a máscara, da mesma forma, há pastores que são tão cruéis, não têm a consciência da sua posição, não têm a consciência da sua autoridade, as suas concupiscências é o que eles são, e querem que as ovelhas lhes temam mais do que o verdadeiro cordeiro. E daí, os tais pastores serão miseráveis no fim por causa da sua crueldade. Olha para Ezequiel 34, olhando 1. Ezequiel 34, verso 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová aos pastores: ai dos pastores de Israel, calamidades, sofrimento, punição, condenação, destruição, seja para os pastores de Israel que se apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. Verso 3: comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o veado, mas não apacentais as ovelhas.
não apacentais as ovelhas, não apacentais as ovelhas. Pastores que deviam apacentar o rebanho, não apacentam o rebanho. Verso 4 diz: a fraca não fortalecestes, e não curaste a que estava doente, e não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dormais sobre elas em rigor e dureza. Olha bem a última linha. Quando eu ler, leia, examina a tua própria aptitude, examina a tua disposição, examina a tua ação aos membros da igreja, para as ovelhas que foram entregues a ti. Assim que lês a última linha, examine o teu próprio sentimento e a tua ação e o teu método da liderança. Diz: e a perdida não buscastes, desconforto e crueldade lhes são membros da igreja a queixar-se debaixo da tua liderança. Esse homem é cruel, é o opressor, é tão duro. Eu vejo assim e o meu coração começa a bater. Eu não estou interessado. Não temos descanso com ele. Porque aquele pastor é cruel. Não tens achado alguns membros, se és o pastor distrital, que tens ido adorar no outro distrito e que se chama Deep Life. Eu ainda sou membro da Deep Life, mas se eu quero ir ao céu, não posso ficar debaixo deste pastor local. Ele sempre quer que todos se encurvam e ele quebra todos. Ainda nos diz: se não me obedeceres, não importa que tipo de salvação você tem, não importa que tipo de santificação tem, aí quando ouvires e se não agires e me obedeceres, morrerá e irás para o inferno. Ele é tão maior do que Cristo, é tão grande do que Cristo, e quer o tipo de dedicação total à obra de Cristo na cruz de Calvário. É que ele era tão orgulhoso, era tão egotricista, era um egoísta. Ele queria escravos, queria fazer escravos das ovelhas na igreja. E ele espalhou a igreja. Gênesis 41, estamos a ler o 5. Em Gênesis 49 dizia 5. Simeão e Levi são irmãos. Foram instrumentos da crueldade na sua habitação. Instrumentos de crueldade. Não pensaram que aquelas pessoas que disseram que devem se circuncidar, eles tomaram a espada e eles mataram. Não pensaram do destino eterno. Há pastores assim, são cruel, a sua crueldade eles destroem, com a sua crueldade oprime. Olha o verso 6. O verso 6 diz: no seu secreto conselhos não entre minha alma com a tua congregação, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua tema arrebataram bois. 7. Maldito seja o seu furor. Há pastores e pregadores são zangados sobre o púlpito e dizem isto: precisamos deste dinheiro, queremos ter isto, e vocês que têm orado por ele, a quem eu orei, tivesse aquele emprego, eu orei por vós, queremos o dinheiro, vem agora o trabalho na nossa igreja, há essa necessidade, há aquela necessidade, e nada está sendo feito, e começa a lhe amaldiçoar. O homem está zangado, pensa do dinheiro mais do que suas almas. Então, os que assim fazem são pastores que não têm a confiança do gozo e o concórdia da comunhão,
ou a estabilidade de qualquer ovelha. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacob e os espalharei em Israel. Viemos ao número 2 já. Em número 2, há pastores ausentes destruindo ovelhas. Há alguns pastores que não são cruéis, mas têm um tipo de natureza que a qualquer momento, quando o vento sopra à sua volta, eles são puxados, eles deixam ovelhas, tudo o que espera acontecer, não podemos suportar, não podemos defender isso, e porque são desviados, são ausentes, e as ovelhas são destruídas, e as ovelhas são desviadas. 1 de Reis 20, lemos verso 39, 1 de Reis 20, 39. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem, e disse: guarda-me este homem, um homem só. E se o rei disse: guarda esses 20, guarda esses 100, dá-te esses 100, são 5.000, no seu lugar, diz: guarda essas ovelhas, podem ser 5.000, e diz: e se de qualquer maneira se vier a faltar, se de qualquer forma vier a faltar uma ovelha, quando chegamos do outro lado, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata, no verso 46, e o teu servo estava ocupado aqui e acolá, assim como o pastor está ocupado aqui e acolá, e como o líder e o professor da palavra está ocupado aqui e acolá, e como o pastor se envolve com isso e aquilo e outra coisa, e o homem é o homem de muitos lugares, é o homem de muitas coisas que ele faz, ocupado aqui e acolá, está sempre tardio nas reuniões, e quando os membros estão lá ou não sabe, e o teu servo estava ocupado aqui e acolá. Hoje temos que fazer o evangelismo, hoje temos que fazer isso, nunca toma lugar. Como o teu servo estava ocupado aqui e acolá, o negócio é muito importante, é mais importante do que vigiar as almas de pessoas que precisam de trazer ao Senhor, que precisam de guardar ao Senhor. E o seu servo, sucedeu pois que, estando o teu servo ocupado da uma e outra banda, 200 pessoas foram, talvez o outro viaja onde quer estar, ainda está respondendo, ainda está supervisando, ainda está sendo o pastor distrital, é o pastor local, está carregando o título, está vestindo as vestes do ofício, mas não está disponível, está ocupado aqui e acolá. Diz: o homem desapareceu, as suas famílias desapareceram, perde membros, já se desapareceram, ele foi-se a outra igreja, desapareceu, os apostatados desapareceram, perdeu centenas de milhares de pessoas, e o rei de Israel disse-lhe: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Tens tu almas que você esperava para ter certeza de que estão salvas, eram seguras, estão santificadas, são firmes e permanecem no reino. Estás tu guardando e vigiando essas pessoas, os ausentes pastores, destruindo as ovelhas. Viemos a terceira parte agora, é a condenação dos pastores
que subvertem as ovelhas, confusionam as ovelhas, não deixam que as ovelhas se acertem e sejam firmes na sã doutrina que nos leva ao céu. Esses são pastores visuais que não estão ajudando, que não estão suportando, que não estão fortalecendo as ovelhas, mas subvertem as ovelhas. O julgamento será sobre eles. Jeremias 23, em Jeremias 23, estamos lendo verso 1. Jeremias 23, verso 1. Ai dos pastores. Pastores é a mesma coisa. Pastores líderes é a mesma coisa. Pastores ministros é a mesma coisa. Aqueles que têm sido pastores, aquele que tem sido o líder, aquele que tem sido o ministro, que tem sido os dispenseiros de servos, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. 2 diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores, acerca dos líderes e acerca dos ministros que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Ministros, pastores, líderes, eu visitarei sobre vós a maldade das vossas mãos, diz o Senhor. Olha, o verso 10, no verso 10, porque a terra está cheia de adúlteros nos pastores, mas a terra está cheia de adúlteros, mas há pastores, mas a terra está cheia de adúlteros, há pregadores que fecham suas bocas, grandes comunicadores, pregam, eu prego, eu faço as pessoas sentar, mas de tudo é parte da sua pregação. A terra está cheia de adultério, e porque eles querem, a terra chora por causa da maldição os pastores do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Sua força não é reta. Sua força não é reta. Não aplicam sua força na direção certa. Fazem pecadores cair, que façam os pecadores adultos se tremam perante a mão poderosa de Deus, e fazer os pecadores olharem para o futuro e verem o seu futuro, que irá ser terrível e escuro para o descrente. Para os pecadores não arrependidos, não aplicam a sua força na direção certa. Olha o verso 11. No verso 11, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Os pastores e pregadores estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Nos diz também no 14 diz: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultério. Pensa nisso. Pastores, pregadores, que respondem o nome e o título de pastor, até podem ler a Bíblia e pregar o que contam como sua doutrina, mas suas vidas não marcam a sua pregação. Diz: vi também os profetas de Jerusalém, vi neles coisa horrenda, cometem adultério e andam com falsidade. Não pode depender de suas palavras. São hipócritas, são deceptivas, eles são pretensiosas e dizem isto quando significam outra.
não são dependentes, andam em mentiras e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade, pastores, pregadores, ministros, e diz: são todos eles a mim como sólidos, e os habitantes de Gomorra. Verso 15 diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, concernente aos pastores, concernente aos pregadores, concernente aos líderes: eis que lhes darei a comer a lousa, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Na nação que se chama Jerusalém, como cidade santa, como cidade escolhida, qualquer que vier de Jerusalém, diziam: isto é aceitável, se este é o padrão. Ainda assim, as vidas de profanação, adultério, maldade, iniquidade que vem daquele Jerusalém a toda a gente que está passando para toda a terra. O Senhor nos diz que há pastores sem ovelhas, há ovelhas sem pastores, não tem nenhuma apresentação, que irão fazer perante o Senhor no tempo da sua vinda. Agora, pensemos da palavra e aplicarmos a nós mesmos. Estou certo que tu tens lido o cântico: irei eu de mãos vazias ao meu Salvador, meu Redentor, nem uma alma a apresentá-lo para me saudar. Irás tu de mãos vazias. Todos os anos tem sido perdido. Como me daria a recuperar e dar-lhe ao meu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, e realmente servi-lo? Todos os anos foram perdidos, todos os anos estão caindo, todos os anos tem sido uma perca, todos os anos estão sendo uma perca. Nós despendemos os nossos anos. Por que não tomamos a palavra que o Senhor Ele mesmo nos deu e alcançarmos as almas e lhes ganharmos para o reino? Estão sempre à busca daquelas almas que precisam de serem salvas e estamos ocupados em outras coisas. Estou servindo aqui, estou servindo ali, e almas estão salvas. Pessoas que não vêm ao Senhor, estamos despendendo o nosso tempo de serviço. Todos os anos foram despendidos, todos os anos foram desperdidos. Alguma coisa era silenciosa e não dando a palavra. Ainda vimos pecadores, não vimos apostados apostatar-se, não nos alcançamos. Todos os anos num silêncio desperdiçado, morrendo, lhes chamaríamos agora. Há tempos que somente não damos-lhes a palavra real de Deus, que penetra, que possa impactar as suas vidas, que traz convicção sobre elas. Por todos os anos em servir, pensamos que servimos mais, mas destruímos. E o Senhor nos traz de volta e diz: temos que ter a mente de Cristo, temos que ter o zelo de Cristo e irmos levantar os pecadores, quer pecadores na igreja, pecadores fora, quer os apostatados, têm saído da igreja visível aqui, ou ainda está na igreja local. Alcança esses pecadores, alcança os apostatados e também traga-lhes a convicção, traga-lhes a orar e traga-lhes ao arrependimento, traga-lhes a clamar ao nome do Senhor. Viemos ao ponto número 3 agora. É o mandato do pastor para seus servos. O mandato que nos dá, olhamos para Mateus 9 e lemos o verso 37. Mateus, capítulo 9, verso 37. Diz, no verso 37, então, disse ele aos seus discípulos,
seus discípulos naquele tempo, mas sabes que os discípulos naquele tempo não voltarão, porque já foram, não voltarão da cova, não voltarão dos céus e alcançar a seara de hoje. Está falando aos discípulos de hoje. Disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, este tempo, na nossa cidade aqui, em todas as cidades no nosso país e em todas as cidades em todos os países, continente de África e em todas as cidades, todo lado no mundo, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Não membros na igreja, os membros, não está a falar dos porteiros, os ceifeiros são poucos, não está a falar dos que estão a arranjar a igreja, os que reorganizam a igreja, está a falar dos ganhadores de almas, está a falar daqueles que irão alcançar, porque o campo da ceifa, no verso 38 diz, rogai pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ainda vemos três coisas aqui. Percebendo a seara branca da colheita. Veja isto. E continua olhando para isso até que te puxe para a tua alma. E você está disponível para fazer alguma coisa, levantar-se e fazer alguma coisa. Percebendo a seara grande do campo, ponto número 2, é orar a colheita apaixonante do campo. Então, ponto número 3, prepara com o coração puro para sair. Prepara com o coração puro para sair. Número 1, percebendo a seara pronta do campo. João 4, 35. João 4, 34. Digo 36. 35. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que a ceifa venha? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Olha para os discípulos, olha para a igreja, além do povo. Olha para além da membresia e olha, levanta os teus olhos e olha para o campo. E eles são brancas para a ceifa. Então, no verso 36, diz-nos que e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Olha o verso 37, no verso 37, porque nisto é verdadeiro o ditado que diz, um é o que semeia e outro o que ceifa. 38, eu vos enviei a ceifar, não estão ceifando os santos ou membros da igreja, não estão ceifando os que estão prontamente no reino, está a falar que de sair para o campo e as pessoas que serão ceifadas e ainda não estão salvas a sair, eu vos envio para ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Por quê? Em 2 de Pedro 3, 9. 2 de Pedro 3, 9 diz: Deus não tarda a sua promessa, como alguns a tempo tardia, mas é longano para com todos, não querendo que alguns se percam. Fala dos que não estão ainda salvos, não querendo que alguns se percam. Fala da ceifa lá fora, a edificação deles, não querendo que alguém se perca. Está a falar dos pecadores que não deram ainda suas vidas a Cristo, que ainda não se arrependeram, que ainda não se converteram dos seus pecados, os que não foram alcançados para o reino, que não creem ainda no Senhor e se continuarem assim, perecerão. Mas Deus
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas vá, pois, traga-lhes ao arrependimento, idem, tragam-lhes a fé em Cristo. Ponto número 2. E é para orar. É a oração dos ceifeiros apaixonantes para o campo. Diz, rogai, pois, Mateus 9, 38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, e quando oras assim, estás orando ao Senhor, Ele conhece o teu coração, sabe quão apaixonado tu és, quão sincero tu és, sabe quão real tu és, sabe qual é a tua preocupação, realmente tu és. Sabe, se você somente orar para cumprir a justiça, e tu vens de coração da tua alma, e realmente você derramar a tua alma perante o Senhor, porque estás preocupado dos pecadores que estão perecendo, vens com aquele tipo de coração, isso é a preocupação de almas que perecem, e rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Agora, o Senhor sabe, queira esteja a orar com sinceridade da nossa vida, e se o Senhor disser que responde à tua oração e cura teu marido, e diz o teu marido que vá àquele lugar, e se você é chamado e dizer, por que meu marido, e dizer, ele escolherá o meu marido, não preferia que ele tinha que ir para onde tinha que ir, e diz, prega para o teu marido, então aquela pessoa irá ao campo da ceifa. Por que o meu marido ainda tu tem? Por que não vais aos porteiros e tomar um lá e dizer, olha, vai tu para aquele campo, vai e evangelizar? Por que não pode mover? Ainda que não tenhamos o suficiente a pedir mais, você move um porteiro, tua oração não é sincera. Talvez você está na cor, e rogai, pois, o Senhor da Seara, para que envie mais ceifeiros à sua seara. E então, quando um membro da cor, o Senhor colocar a mão sobre ele, e para de cantar, e vá no campo da pregação do Evangelho, e você começa a dividir coisas, destruir coisas, e espalhar coisas, e começar a derrubar as coisas. A tua oração não é sincera. Talvez você é o grupo de pastores que agora estou preparado, e o Senhor vai enviar ceifeiros a seara, e o grupo de pastores, você o ama tanto, que o Deus, tu tens, e você levantar e vá para o campo, e vai e faça a obra. Por que tem que permanecer? A tua oração não é sincera. Talvez é o missionário regional, é o missionário estadual. Rogai, pois, ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros à sua seara, e conhecemos aquele pastor regional, aquele pastor estadual, vá a uma necessidade lá para trazer almas ao reino. Então vá, há muitas coisas, há muitas vezes que as pessoas oram e realmente não oram com sinceridade, e seus corações não estão nas suas orações, mas o Senhor quer oremos, e o Senhor quer que a oração seja sincera, e o Senhor quer que estejamos prontos e disponíveis para o caso de que você ama, para quem você ama, a quem você aprecia, e se é a pessoa que o Senhor tem que enviar, eu oro, para quando aquele tempo chegar, até pode ser hoje, quando aquele tempo chegar, irá lhes mostrar, veremos que a tua oração é sincera em nome de Jesus. Esperavam de um amém da sede. Viemos a Atos dos Apóstolos 13, 2. Atos dos Apóstolos 12, 13 dizia 2. Assim que ministravam e jejuavam, e servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. É um ministro tão importante em Antioquia. Oramos,
E se a nossa oração é sincera, e se nossa oração é genuína, se respondeu a oração para enviar estes Bernabé e Saulo para o campo de Israel, mas aqui são importantes na igreja, assim são sendo chamados. Onde está a substituição? Quem ficará no lugar dele? E quem irá estar no seu trabalho? Se há murmuração, assim significa que não estamos a marchar com a palavra de Deus. Somos disso no verso 4, Atos 13:4, nos diz que, e assim, estes enviados pelo Espírito Santo não perderam tempo, não disseram que ainda vamos orar por isso. De que você está a orar ainda? O Senhor já respondeu a oração, já vos enviou. Então foram imediatamente e se apartaram para a Cilícia e navegaram para Chipre. Viemos ao último ponto aí. Isso é a preparação de um coração preparado, com um coração puro para sair. Oraram, foram ditos para orar, e no fim de Mateus capítulo 9, olha da província, Mateus 10:1, diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. No verso 6 diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lhes enviou, ainda que tinha que orar, que o Senhor da Seara enviasse obreiros para a sua seara. E depois que oraram, a resposta à oração veio a eles. A resposta às suas orações, chamado por eles, foram enviados. Olha o verso 7, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. No verso 8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Verso 16, Jesus lhe disse, no verso 16: eis que vos envio, eu vos envio. Pedro, André, não seria eu vos envio. Pedro não vai perguntar à tua esposa em casa, ok, eu vou dizer, quando eu deixar a casa esta manhã, eu orei, porque Jesus disse, temos que orar, que o amor do Senhor da Seara vai enviar obreiros a seara, e o Senhor agora está a me enviar, não serei o único. Isto agora, eu não sei quanto tempo vai levar. Disse que temos que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Minha esposa, o que tu pensas? Quando Cristo chamou, quando Cristo te envia, todas as pessoas que te amam, e você é próximo delas, são pessoas familiares, devem estar em concórdia contigo, não para argumentar ou perguntar, será que vou obedecer a Cristo ou não? Quando tu deixa o Senhor Jesus Cristo a tua vida, foi o conceito que tu fizeste do amor, tudo que Ele disser, que você disser que farei, tudo o que onde me enviares irei. Agora te envia as ovelhas. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Desafios, dificuldades podem estar lá, mas eu envio como lobos como ovelhas no meio dos lobos. Isso não nos dá desculpas, porque lobos estão lá, não posso lhes destruir. Eu não sei o que vai acontecer quando chegamos no meio desses lobos. Porque temos que ir obedecendo o mandamento assim? Porque nós obedecemos porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor das nossas almas, Ele é o Senhor do nosso destino, Ele é o Senhor de tudo acerca de nós. Isso é o que nos faz chamar Senhor e de chamar Salvador. Eis que envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, você, ainda que seja esperto em sua casa no campo, não que seja prudente na igreja local, ainda estou lá e prudente, eu sei, conheço fazer os meus caminhos para permanecer. Quando o Senhor me enviar, ser prudente no campo, ser prudente para onde te envia.
como as serpentes e simples como as pombas. Eu oro que o Senhor nos dê o coração de ser obedientes em nome de Jesus. Igreja, eu oro que o Senhor vos dê o coração de obediência em nome de Jesus. Atos 8, 4. Atos 8, verso 4. Diz: mas os que andavam dispersos, eu não queria que permanecesse ali, eu sou o porteiro ali, não posso pregar o evangelho, não posso ir evangelizar, sou membro da cor, não posso ir evangelizar, eu sou o líder da comunhão familiar, não posso ir evangelizar. Sabem por quê? Os que ainda são missionários estaduais até agora, em alguns são, aqui na Nigéria, alguns são missionários fora, alguns foram porteiros em Lagos nos tempos passados. Alguns que foram coristas, alguns eram pastores distritais quando começamos a distritalização da igreja na década de 90. Quando a chamada veio sobre eles, vá àquele estado, o tempo que você está lá já chega, vá àquele estado como o missionário regional. Sempre não houveram perguntas. É por isso agora há igrejas implantadas em todos os lugares e a obra de Deus está movendo-se. O mesmo cometimento, o mesmo zelo e a mesma paixão, a mesma compaixão de Cristo devemos ter hoje. Não podemos nos amarrar e sermos tão rígidos na região, em qualquer lugar, e ficamos na capital e dizemos que não posso mudar. Se é aquele que me pregou e dizer vai para aqui, vai para ali, e deixar a igreja. Você já deixou prontamente, o teu coração não está com Cristo, estás apostatado. Mas quando tu dizes de todo o coração, de toda a tua alma, deixa que a chamada venha, e quando o privilégio vier, onde quer que ele que eu vá, eu farei a sua vontade. Então a graça de Deus irá contigo, o poder do Senhor irá contigo, e a força do Senhor, do Todo-Poderoso, irá contigo em nome de Jesus. Portanto, os que eram dispersos, mas que andavam dispersos, iam por toda a parte. O que faziam? Me digam. O que vais fazer quando tu saíres agora? O que vais estando fazendo todos os dias? Anunciando a palavra. Vamos nos levantar e fazermos o cometimento ao Senhor. Os que andavam dispersos iam por todas as partes, anunciando a palavra. Oremos ao Senhor. Leva tudo o que ouviste e ora. Tudo que tens aprendido, leva ao Senhor em oração. O Senhor disse: rogai. Ele quer te ouvir a orar. Deves também considerar as condições da ovelha. Como pastor, tens que considerar condições do teu trabalho, as condições do povo na tua comunidade, a condição dos pecadores, ninguém a quem você tem falado, vais à igreja, pertence a uma denominação, conhece as pessoas, interage-te com elas, fala com elas, ainda que tenham religiões, não sabe qual é a religião de que se fala. Ora pela mente de Cristo,
ora por aquele mesmo coração que esteve em Senhor Jesus Cristo, que lhe moveu com compaixão quando viu a multidão. Não somente ler a Bíblia, sem internalizar a palavra. Não malinterpreta a Bíblia, as palavras de Cristo. Deixa que o Espírito de Deus aplica a palavra no teu coração. Deixa que o Senhor Ele mesmo traga a paixão, o zelo, a preocupação pelos pecadores. Não somente orar pela formalidade, seja que a realidade venha do coração. Tens visto pecadores e tu não te moves. Ora, para que a profundidade da alma, a morte do espírito, tu fez a tua personalidade. Ora, para que a mortalidade dentro de si, que o Senhor traga a vida. A realidade roga para que o fogo desça a partir de hoje e de agora em diante. Se veres pecadores, seja algo que vai tocar o teu coração. Que rende-lhes alcançar ao Evangelho Salvador. O conhecimento traz a luz. O conhecimento traz a paixão. O conhecimento traz a preocupação. O conhecimento traz a convicção. O conhecimento traz a consagração. Tens o conhecimento na verdade, tens o conhecimento para a realidade e há paixão na tua alma. Há zelo na tua vida. Você é um filho real de Deus. Se realmente estás salvo para o Senhor, tu ouves as palavras do meu Salvador. O tipo de compaixão que Cristo teve. Mas se tu ouves as palavras de Cristo, e você parece ainda morto, ainda parece mudo, surdo, dizia, cego, você é como o mesmo que eras antes.
há alguma coisa errada, a tua conexão é Cristo. Levanta-te e eleva o teu coração, tens que alcançar a eles. Ora pela preocupação de Cristo. Deixa que aquela preocupação se transfira para o teu coração. Você pertence a Cristo. E se o teu relacionamento com Cristo ainda é intacto, tenha a compaixão perante os que perecem. Tenha zelo. Você é um líder, você é um ministro. Pastores, tem ovelhas. Estás tu guiando o povo que Deus criou, ou estás espalhando as ovelhas? Estás pisando sobre as ovelhas? Estás puxando aqui e acolá? Não há mansidão? Não há gentileza? Não há consideração? E se o campo são as pessoas que tu lideras, quem espalha as ovelhas com a crueldade e não de mãos limpas, eles têm o coração real de Cristo. És tu vagaroso? Quando há um pequeno problema na comunidade, ou falta de descanso à comunidade, fugindo ali e acolá, abandonando as ovelhas, sem coragem, não há confiança. Lembra da condenação? Pastores, daqueles que pervertem as ovelhas. Eles levam as ovelhas ao extremo pelas falsas doutrinas, falsa interpretação, com a falsa atitude, falsas ações. Ora para que tenhas a percepção de Cristo. Que verás como Ele viu. Serás movido como Ele foi movido. Até que em algum momento te dá desconforto, alcançando, tomando conta deles, indo após os apostatados, trazê-los
a Cristo. Não somente marche sobre a tua igreja, leva as almas para Cristo, trazendo os apostados ao arrependimento, restauração e salvação. Deixa que a tua oração venha do teu coração, com toda a sinceridade. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que o Senhor da Seara envie ceifeiros sobre a sua Seara. E ser disponível isso é o que a salvação é. Enviados pelo Senhor. Porque eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sejam disponíveis. Estejam prontos para trazer as ovelhas perdidas ao rebanho. Em nome de Jesus oramos. Pai Celestial, te agradecemos pela palavra, as palavras de Cristo. Falou para nós esta noite. Multidões estão lá, pecadores estão lá, ovelhas sem pastores, membros da igreja, os que vão à igreja, sem o arrependimento, sem a salvação. Muitas pessoas religiosas ainda estão lá em toda a nossa comunidade, em todos os lugares. Muitas pessoas, não importa as suas religiões, conhecem o nome de Cristo, mas não são arrependidos, não vieram ao conhecimento experiencial de Jesus Cristo como Salvador. Nos envia a elas, dizendo: Senhor, dá-nos a paixão, a compaixão, a visão, a seriedade, a posta que temos em Cristo, em nome de Jesus. Oro que assim que enviou outros para nós, que nós também tenhamos a palavra da salvação, ainda que somos fiéis, nos arrependemos e cremos em Ti e oramos até que o Espírito de Deus testificasse em nosso coração que somos filhos de Deus. Ajuda-nos também a fortalecer aquelas pessoas a quem nos envias para alcançar outras pessoas e lhes guiar ao arrependimento real e à salvação genuína em nome de Jesus. Oro, Senhor, que a salvação do povo não somente fará crer, irá aprofundar-se em seus corações, irá sorrar por alguma coisa que realmente está disponível pelo decreto do Senhor, que o seu Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ver os apostatados à nossa volta, pecadores em Sião, que brincavam com a vida espiritual, brincavam com suas almas, tudo que tinham que fazer, tem compaixão dele, e que tenha o zelo e for corajoso, e tendo maior convicção para alcançar os apostatados na igreja local e lhes trazer a experiência real de Cristo em nome de Jesus. Oro, Senhor, que nossa vida irá impartar outras pessoas, nossa vida irá levantar outras pessoas querendo te servir, somente te servir entre os seus porteiros, somente te servir nas atividades locais da igreja, mas que te sirvam em alcance e trazer almas para o teu reino em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a obter e manter a palavra do Senhor e ter sobre ela e nos guardar orando que pescadores e ganhadores de almas, para que os muitos vejam e tragam multidões ao reino em nome de Jesus. Oro
para que assim que respondermos essa oração e tenhamos a mão do alcance a essas pessoas, que façam-nos dos nossos maridos para as mulheres, das mulheres para os maridos, aos obreiros do nosso meio, e lhes envies, e estarão em concórdia na submissão total e rendição a Ti, em nome de Jesus. Deixa que haja reavamento no nosso coração, que haja reavamento em cada igreja local. Deixa que haja lugar na Bíblia, em nome de Jesus. E esse é realmente social, no evangelho real do passado, traga de volta a cada um dos corações. Oramos para que nenhum de nós seja pastor sem ovelhas. Nenhum de nós seja obreiro sem resultados. Nenhum de nós seja pastor sem nenhum membro. Senhor, a obra prospera em cada um das nossas mãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Assim que sairmos onde quer que formos, na pregação do Evangelho, e multidões virão ao Senhor. Em nome poderoso de Jesus oramos.